Programa Sociedade Solidária, a Sociedade em Rede por um Mundo Melhor, uma iniciativa da Legião da Boa Vontade. Na edição de hoje, continuamos a nossa série sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Dessa vez, conhecendo a história de uma família. Nós recebemos aqui nos nossos estúdios a advogada Consuelo Machado. Ela é mãe do pequeno Arthur, que muito cedo descobriu ter ali uma enfermidade que traria consequências para toda a sua vida. Ela abdicou mão da sua carreira, uma carreira bem-sucedida internacionalmente, para poder dedicar-se ao seu filho e também aos direitos de tantos outros filhos como o dela, tantas outras famílias que enfrentam situações parecidas. Vai compartilhar conosco a sua história de vida e também trazer recomendações, esclarecimentos para todas as pessoas que nos acompanham, para que nós possamos, afinal, fazer do nosso país e do nosso mundo um lugar mais justo, onde todas as famílias, especialmente aquelas que têm membros com deficiência, possam ter as condições necessárias para serem felizes. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer em nome da Legião da Boa Vontade pela oportunidade que temos de falar sobre esse tema tão importante, tão atual. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que tenho que agradecer pela oportunidade. Bom, para começar, eu queria que a senhora contasse então um pouco para a gente sobre a sua história de vida, como foi esse momento da descoberta de um fato que iria mudar para sempre a trajetória da sua família. Bom, foi surpreendente, nada fácil, né? Você se deparar, toda mãe tem um sonho de ter o seu filho saudável, de ter o seu... que seu filho possa realizar os sonhos, né, que você já imaginou para ele, e isso não é uma situação confortável. Mas, seguindo o que minha mãe disse, o Arthur nasceu de um ventre iluminado, foi escolhido para ele, numa família que foi escolhida para ele, e nós vamos seguir em frente e lutar pela vida dele, né? Então, desde o primeiro momento, desde o nascimento dele, foi 1 ano de internação, foram 5 cirurgias, né? E uma dificuldade muito grande, porque você espera que seu filho não seja um número de prontuário, você espera que ele seja aquela criança, né? E que os médicos não o vejam, né, simplesmente como mais um, mas como aquele indivíduo. Que tem uma história. Que tem uma história, que tem uma família, que merece ser respeitada, que tem o direito de ter visitação, né? Só a visitação já foi um problema muito grande, porque nós sabíamos que iria se tratar de uma internação prolongada. E a UTI impunha uma série de restrições, inclusive que só as mães, né, poderiam ficar. E o Estatuto da Criança e do Adolescente não diz isso. A criança tem direito a acompanhamento integral. E se a mãe está doente, não pode ir lá e pedir um vizinho para fazer esse papel de acompanhante, ela tem esse direito. Então, essa já foi uma das primeiras batalhas que foi disparada a partir da sua própria história, da sua própria trajetória, de todos os fatos que você lutou e superou para poder garantir que o seu filho hoje, com 6 anos de idade, possa ter ali todas as condições ideais, né, dentro das suas características. Bom, mas para começo de conversa, eu queria que você explicasse para a gente exatamente qual que é o problema, o desafio que o Arthur tem. Você descobriu apenas 36 horas antes do parto, é isso? Foi, na última ultrassonografia, eu fui surpreendida com o anúncio de uma polidramnia, que viria a ser o aumento excessivo do líquido amniótico. E nem o obstetra, nem a minha mãe, que era médica, estava no exame, tiveram assim, ficaram preocupados com o estresse, né? E não foram assim diretos, mas o semblante deles já demonstrou que havia algo de errado. E você estava com tudo programado, provavelmente depois do período da licença maternidade, voltar às atividades? Tudo programado. Eu lecionava em 4 instituições, né? E viajava muito, então eu tinha tudo programado para restabelecer a carreira, e o que não aconteceu. E aí, então, surgiram as outras situações, né? Uma mãe de UTI, ela simplesmente tem que abandonar tudo para ser acompanhante do seu filho tempo integral. No meu caso, foram aproximadamente 1 ano, né? E, é claro, primeiro vem as licenças da maternidade, depois a gente passa pelas rescisões contratuais, pelas licenças sem vencimento, e aí quem tem condições consegue se manter dentro de um hospital
quem tem plano de saúde, e aí começaram a surgir outras situações, imaginando pessoas que não teriam apoio do plano de saúde, que não teriam, né, a mãe de UTI, ela não tem nenhum benefício previdenciário que possa mantê-la e dar a chance dela realmente acompanhar o seu filho em tratamento médico. Quais são as necessidades do Arthur? Olha, o Arthur é uma criança brilhante. O Arthur é uma criança que, desde o primeiro momento, foi desenganado. Eu fui convidada a deixar o hospital quando ele tinha 2 meses. Eles queriam que eu procurasse uma outra UTI, porque não queriam que ele padecesse dentro daquela instituição. Obviamente é compreensível, considerando que, né, nós sabemos que eles têm estatísticas, né, de mortalidade infantil dentro das UTIs neonatal, e só que no momento em que você é chamado, é uma situação bastante difícil, né, para uma mãe que está com tantas outras preocupações e não tem condição de sair procurando hospital para saber para onde vai transferir o seu filho, né? E, enfim, ela me chamou, disse que o Arthur era uma criança que não vingaria, né? Que ele teria no máximo 5 anos de vida, que ele não passaria de 5 anos, que ele seria uma criança que viveria internada o resto da vida, que ele nunca ia sentar, nunca ia andar, que ele era completamente surdo. E eu tinha certeza que não, porque estando 24 horas ao lado dele, eu conseguia observar as reações que os médicos, somente em horários de visita, não percebiam, né? Então, 24 horas ao lado de uma criança, você pode perceber que ela reage aos sons que estão à sua volta, aos bips dos aparelhos, e que, na verdade, são reflexos, são reações, e eu tinha esperança, né? Então, eu disse que não ia desistir e que eu ia lutar por ele com todos os meus recursos, de todas as formas. E o Arthur está aí para provar. Ele está com 6 anos, ele está praticamente andando, ele joga videogame, ele brinca, ele não fala ainda, né? Mas eu tenho esperança que ele vai falar e estou trabalhando, lutando para isso. E como foram esses 6 anos, desde o momento que o Arthur nasceu até hoje, essas lutas que você vivenciou? Bom, eu enfrentei um problema grave ao descobrir que ele tinha intolerância alimentar. Tá? Essa intolerância alimentar foi descoberta tardiamente, porque no ano inteiro que nós tivemos em internação hospitalar, os médicos não aceitavam a possibilidade de haver uma intolerância alimentar, e somente quando nós conseguimos levar o Arthur para casa em internação domiciliar é que nós conseguimos comprovar a existência da intolerância alimentar. Então, muito sofrimento, muitos problemas que o Arthur teve foram ocasionados pela intransigência de não aceitar a possibilidade, né, da existência da intolerância alimentar. Então, a intolerância alimentar foi diagnosticada tardiamente. E aí vieram as primeiras lutas, né? A transferência para casa, o acesso ao medicamento, no caso, as fórmulas, né, alimentares para quem tem intolerância grave, são um problema, porque nós temos fórmulas que custam R$300, R$400 a lata, e as famílias gastam normalmente em torno de uma lata por dia. Então, é um outro problema que teve que ser superado, e o Arthur efetivamente teve que entrar com uma ação na Vara de Fazenda Pública para conseguir o fornecimento da fórmula, né? E com essa experiência de intolerância alimentar, de luta, eu acabei sendo procurada por outras mães que foram tomando conhecimento desses problemas e que não tiveram a mesma sorte ou a mesma formação que eu, ou o mesmo acesso à informação. E aí surgiu a ideia de montar os blogs, né, e grupos, né, na rede social, e eu acabei prestando auxílio jurídico gratuito a outras mães
que enfrentaram determinados problemas e comecei, né, ajudando. Tem ação contra plano de saúde, ação contra o Estado para fornecimento de fórmula e de medicamento. Então, logo mais, a senhora continua contando para a gente como foi essa trajetória de compartilhar da sua história, dos desafios que a senhora vivenciou com outras mães que enfrentam também desafios semelhantes. A gente continua esse bate-papo com a ativista Consuelo Machado, advogada que abriu mão aí da sua carreira para poder dedicar-se integralmente aos cuidados com o seu filho, que tem uma deficiência rara, e também ao de tantas outras famílias que enfrentam situações muito parecidas e que agora conseguem enxergar também uma esperança dentro de uma realidade tão difícil, que é de cuidar de uma criança com deficiência que requer uma atenção muito especial de sua família. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e nós logo continuamos esse bate-papo. Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje conhecendo a história da Consuelo Machado, uma advogada que abriu mão da sua carreira internacional para poder dedicar-se a seu filho que nasceu com uma deficiência rara e por intermédio da sua luta contribuiu para que tantas outras famílias, tantas outras mães pudessem encontrar também esperança e superarem os obstáculos que infelizmente estão colocados para muitas famílias brasileiras que enfrentam essa mesma situação. Bom, no bloco anterior, Consuelo já contava para a gente como é que foi esse momento da descoberta também, algumas das batalhas que ela precisou vencer, superar, para conseguir fazer com que o Arthur pudesse hoje, aos 6 anos, ter condições que nenhum médico suspeitava que ele alcançaria, há 6 anos, quando foi descoberto o diagnóstico dele. E nesse bloco eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito da sua experiência e como ela contribui também para que outras mães possam enfrentar situações similares. Por exemplo, uma questão muito difícil é o que a senhora até contava de ser mãe de UTI, né? Quer dizer, uma mãe que tem um filho numa unidade de terapia intensiva e deve ficar o tempo todo praticamente em função da criança. Muitas mães hoje que enfrentam essa realidade, elas acabam não conseguindo se manter, se sustentar, ter condições para isso, né? A partir da sua experiência, esse caminho hoje está aberto para que outras mães também possam procurar algum tipo de ajuda? O que as leis, inclusive, asseguram para elas? Na verdade, isso ainda é uma lacuna. Eu fui muito afortunada porque eu tive o suporte da minha família, que com o nascimento do Arthur se uniu. Mas, normalmente, né, os casamentos se desfazem e as mães acabam ficando sozinhas. E as dificuldades são maiores, claro, né? E então, claro, existem os benefícios sociais, mas o acesso a eles é muito difícil, né? O benefício normalmente é para criança deficiente, mas ainda esbarra no fato de se existem 2 deficientes na família, isso está numa discussão, se poderia ser o benefício deferido ao deficiente, mas de qualquer maneira nós não estaria falando do deficiente no caso, às vezes é a mãe da UTI, às vezes a criança ainda não tem nem o diagnóstico de alguma deficiência e ela está lá na UTI, para ela continuar lá na UTI, ela precisa de todo um suporte, né? Então, assim, no meu entendimento, para ver essa oportunidade da mãe exercer o seu direito de tratar do seu filho, nós precisaríamos trabalhar e lutar para que ela tivesse direito a um benefício previdenciário, né, de forma que ela pudesse exercer esse direito de estar com o filho, de acompanhar o filho, e até muitas mães têm outros filhos em casa, né? Então ela teria até que ter condições de colocar uma outra pessoa, dar um suporte para os filhos em casa para ela poder acompanhar esse filho que nesse momento está na situação de perigo, né? Na situação de vulnerabilidade. Um outro desafio também é até o de garantir que uma criança, por exemplo, que tem diagnosticado algum tipo de deficiência, algum tipo de característica rara, que ela possa ter acesso, por exemplo, a um segundo diagnóstico. Também é uma luta. Essa é uma luta fundamental. Muitas vezes a segunda opinião ela não é bem vista ou aceita até pela comunidade médica. Hoje em dia eu notei pela minha experiência que as juntas médicas, a discussão entre eles nem sempre é bem vista pela própria comunidade médica. Então, o fato de um paciente procurar
o outro médico para uma segunda opinião é vista pelo primeiro médico como desconfiança e pelo segundo médico como uma situação de constrangimento frente ao colega anterior por uma questão de corporativismo, e é uma situação complicada. Eu acompanhei um caso, e inclusive fiz uma consulta ao CRM no Rio de Janeiro, solicitando o Conselho Regional de Medicina, solicitando que eles se manifestassem a respeito do direito do paciente a uma segunda opinião. Né? Eu acho que o paciente não tem que ficar constrangido de dizer para o seu médico que ele gostaria de ouvir uma outra pessoa. Né? O paciente ele não tem que ficar constrangido em solicitar a essa segunda opinião, e o segundo médico não tem que ficar constrangido de estar colocando o outro médico numa situação, porque a medicina não é uma ciência exata, né? Está sempre se renovando e tá sempre também. Se renovando, e a discussão é saudável. Né? Então eu acho que isso tinha que ser revisto, e o direito a uma segunda opinião teria que ser algo de praxe, usual. Foram muitas batalhas, então, no decorrer dessa trajetória, que foram abrindo caminhos, tanto para a sua família como para outras. Você pode notar que, além de advogada, eu comecei a ser um pouco médica, um pouco enfermeira, um pouco fisioterapeuta, porque tudo que eu faço no meu filho, eu faço consciente do que eu estou fazendo, eu faço depois de pesquisa, de muita leitura e de muita dedicação. Como as pessoas que estão nos acompanhando querem ter outras informações também a respeito da sua experiência de vida mesmo, de como ela tem colaborado com outras mães, o que elas podem fazer? Bom, as pessoas podem entrar em contato comigo através da rede social. Eu estou no Twitter, no Facebook, do blog, né? Eu tenho um blog que trata só da intolerância alimentar, eu tenho um blog que trata da inclusão social, porque nós temos graves problemas de inclusão. Meu filho, por exemplo, agora está tendo um problema com a inclusão na escola, né? E que é uma realidade. Nós não estamos numa época em que pode ser aceito qualquer preconceito, seja ele de qualquer natureza, e que elas não percam as esperanças, que as pessoas se unam, que as minorias estejam unidas, que elas lutem, que elas procurem ajuda, que se elas estão se sentindo fragilizadas, que elas procurem alguém que em determinado momento, de repente, esteja se sentindo mais forte, e não desista, porque os nossos filhos precisam de nós. Eles foram escolhidos, eles nasceram na sua família por alguma razão, e a razão maior é que você, mãe, tem que tomar conta dele. Bom, concordamos plenamente com essa sua mensagem, afinal, de fato, as famílias têm uma razão de ser, né? Uma razão espiritual acima de tudo. Então, que nós estejamos conscientes delas e façamos a nossa parte como indivíduos responsáveis pelas nossas famílias, mas também como sociedade, para que todas as famílias tenham suas condições de vida asseguradas. E para finalizar a nossa edição de hoje, gostaríamos de dedicar à senhora que está aqui nos acompanhando, a você também que está assistindo ao programa, uma mensagem da revista Boa Vontade Mulher. É uma publicação especial da Legião da Boa Vontade dirigida à ONU. A LBV tem status consultivo geral no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Esta foi levada especialmente para uma reunião que debateu sobre o status da mulher na ONU, realizada este ano de 2011, essa revista aqui em vários idiomas. E aqui na página 3, o diretor-presidente da LBV, o jornalista Paiva Neto e criador desse programa, afirma, dentro do editorial O Milênio das Mulheres: a mulher, o lado mais formoso da humanidade, singulariza o alicerce de todas as grandes realizações. Aquilo que fisicamente nos constitui é gerado em seu ventre. Nossos primeiros passos no desenvolvimento da cidadania são por ela guiados ao nos conduzir pelas mãos. A estabilidade do mundo começa no coração da criança. Por isso, na LBV, há tantos anos, aplicamos a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico. Bom, com essa mensagem que prossegue, exaltando aqui o exemplo de tantas mulheres que marcaram a história da humanidade, e mulheres também, como a nossa convidada, Consuelo Machado, tantas mães, tantas pessoas do povo, que igualmente deram sua contribuição para que nós possamos viver no mundo com os progressos que temos hoje, claro, sempre caminhando
é que nós finalizamos a edição de hoje, presenteando você em nome da LBV. Obrigada. E abrindo também para suas considerações finais. Eu gostaria de me colocar à disposição de todas as mães que podem entrar em contato comigo através do blog, que elas não desistam, que elas tenham fé, que elas tenham esperança e que sigam sempre na defesa do direito dos seus filhos. Exatamente. E essa mensagem do programa Sociedade Solidária de hoje fica por aqui, então, a nossa edição, falando justamente sobre solidariedade, né? Sobre essa capacidade nossa de conseguir nos irmanar nessa luta para que todas as mães possam permanecer com a fé, com a esperança, batalhando pelos seus filhos. Essa é a mensagem do programa de hoje. Agradecemos a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, pela sua audiência. Até a nossa próxima edição.